falar aquilo que o Senhor quer que Ele fale e que nós possamos ouvir, entender e compreender nessa noite o que o Senhor quer falar com a igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Pode se assentar enquanto ela recolhe. Eu sei que ela está acabando de recolher. Estou doando um celular, tá? Glória a Deus. Pode se assentar enquanto ela recolhe. Tem alguém que quer compartilhar um testemunho de alguma bênção, de alguma coisa que aconteceu? Alguém que está grávida? Mais alguém? Não? Glória a Deus. A Selma. Diaconisa Selma. Contar o testemunho. Contar o testemunho. Amém? Não? Amém. Glória a Deus. Livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Glória a Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 15. Há uma presença muito boa do Senhor neste lugar. Glória a Deus. A glória estava sendo derramada aqui no momento do louvor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí quem achou já vai se pondo de pé. É um exercício pentecostal. Vou sentar, levantar. Vai sair daqui com a verdadeira academia do céu. Amém? Glória a Deus. Estejam orando pelo meu pai, porque ele está com uma infecção de urina e foi encontrado um nódulo, mais algumas coisas. Está com uma hérnia também, problema de pressão alta. Ele falou para a médica, eu tenho tudo, só não tenho saúde. Meu pai é figura. A médica deu risada com ele. Não sei quem que eu puxei o bom humor, mas a gente já imagina, né? E eu peço que vocês estejam orando por ele. Eu passei hoje, amanhã, de manhã até agora com ele. Acabei de deixar ele em casa e peço que vocês estejam orando pela vida dele. Amém? Mateus capítulo 15. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, peraí. Tá feio o negócio aqui. Hã? Todos acharam? Amém? Amém. Duda, você achou aí, Duda? Achei. Ô, glória, gostei. Aleluia. Já achou? Cheio. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos lá. Então alguns dos fariseus e escribas vieram a Jerusalém até Jesus, perguntaram: por que os seus discípulos transgrediram a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que vocês transgrediram o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar seu pai, os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Convocando a multidão, Jesus disse: escutem. E entenderam que contaminam a pessoa, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas eles responderam: toda a palavra que meu Pai
celeste não plantou, será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreende que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina a pessoa. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Até chorei por causa dessa luz aqui. Nossa. É amarela, tá? Até chorei de emoção. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pegar o gancho da oração do nosso irmão Lucas. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado por cada vida que está aqui conosco, Senhor Jesus. Nós te louvamos, damos a Ti toda a honra, glória e louvor. Pai, fala conosco na Tua palavra, que possamos entender, compreender, que haja através da Tua palavra cura, libertação e transformação de vidas aqui, ó Pai. Nós te louvamos por essa rica oportunidade. Que a palavra não seja o que queremos, mas seja o que o Teu Espírito Santo tenha a derramar sobre nós. Amém e graças a Deus. Amém? Tome seu assento e aplauda bem forte Jesus. Amém? Não é eu não, é Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Aqui, um relato de Mateus. Amém? E aqui nós olhamos que Jesus está com seus discípulos. E os fariseus, eles chegaram até Jesus e falaram a respeito de seus discípulos. Por que eles estão transgredindo a nossa tradição? Porque havia uma tradição dos fariseus que eram para que eles lavassem as mãos para comer e etc. E tal. E a preocupação deles era manter uma tradição. Na quarta-feira eu ministrei uma palavra aqui e eu falei muito a respeito de, às vezes, deixarmos a religião de lado e buscarmos o verdadeiro Cristo. Amém? E a preocupação deles era manter tradição. E quando eles chegam e interrogam Jesus, Jesus, de bate-pronto, já apresenta para ele a verdadeira lei, que é a palavra de Deus. Amém? Se nós observarmos a grosso modo assim, um olhar bem crítico nosso mesmo, nós olhamos que hoje a preocupação das pessoas estão sendo de manter tradição e deixar aquilo que é a palavra que cura, que liberta, que restaura, ela é deixada de lado e nós mantemos as tradições. Não é verdade? Preste atenção, muitas pessoas estão preocupadas com a vestimenta que vai usar para apresentar ser um verdadeiro cristão. Pastor, então quer dizer que eu vou me vestir de qualquer jeito? Não, meu irmão, você não vai se vestir de qualquer jeito, mas na maioria das vezes não é as tuas vestes que vai apresentar um coração puro e genuíno para com Cristo, porque a nossa preocupação tem que estar em ser um verdadeiro cristão puro e genuíno na palavra de Deus, não nas tradições humanas. O que adianta eu botar uma doutrina aqui? Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode passar batom, não pode não sei o que, não pode passar chapinha, não pode pintar o cabelo, não pode... Você já estava tudo no inferno, meu irmão. A metade aqui já era, já tinha tudo... né? Não pode usar calça, a mulher não pode usar calça, né? O homem não pode usar bermuda, não é verdade? A irmã não pode... Aí, a diaconisa está de batom, já era, acabou. Essa daí, já, banco direto, nem fala com o pastor. A outra pintou o cabelo, já era também, acabou. Não é de Deus, entendeu? Então assim, essas coisas. A outra tem a tatuagem. Ixi, essa daí tem que cortar o braço dela para ela entrar no céu, porque
né? A palavra diz que tem que cortar. Então, assim, essas tradições, essas coisas que nós nos apegamos, isso nos afasta de se achegar a Deus. E foi isso que Jesus falou para esses homens. Falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E eu hoje vivendo, estando ao lado do meu pai, eu vivi assim e fiquei observando e lembrando dessa palavra a todo momento. E ele fala, porque vocês também transgrediram os mandamentos de Deus, por causa da tradição de vocês. Às vezes, por causa da gente querer andar debaixo de uma doutrina de homens, nós acabamos ferindo a Deus. Não é verdade? Quantas pessoas estão dentro da igreja e se afastam do pai e da mãe? Ou quantas pregações ou ministrações nós estamos vendo? Não! Mas a Bíblia diz que você tem que fazer igual Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Tem que desprezar mesmo. Irmã Verônica? Despreza mesmo a sua mãe. Já imaginou o pastor Jefferson pregando isso? Irmã Joyce, despreza a tia. Deixa ela de lado. Yasmin, deixa sua mãe de lado. Vai cuidar da sua vida. Eu sei muito bem que nós devemos ter a nossa responsabilidade, que a irmã Verônica tem que ter a sua responsabilidade, mas honrar a mãe e o pai é um mandamento do Senhor. Honrar pai e mãe é a palavra de Deus, e nós temos que fazer o quê? O que é que nós devemos colocar em prática? Nós devemos colocar em prática a lei dos homens ou a lei de Deus? A lei de Deus. O que é que nos atrapalha de se achegar a Deus? Estar debaixo de lei de homens. O que é que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário? Foi o cumprimento da Escritura, da palavra de Deus. Mas como que pegaram ele? Quando ele transgrediu uma lei humana, falando que qualquer um, que ele iria destruir o templo e que em 2, 3 dias ele iria reconstruir, esse homem, pego em tal ato de liberar esta palavra, ele teria que ser preso. E não só ser preso, ser condenado à cruz, que era uma das piores sentenças que tinha. Então nós olhamos que andar debaixo de doutrina de homens só nos atrapalha de se achegar a Deus. E foi isso que Jesus estava falando para aqueles moços. Vocês são hipócritas. Vocês falam das tradições de vocês, mas vocês esquecem de honrar, né? Ele fala assim, honre seu pai e a sua mãe. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Honrar pai e mãe é só quando a gente dá presente? Sim ou não? O que você acha, Duda? Sim ou não? Hã? Não. Jade, sim ou não? Não. Como é que é o nome do pitoco lá atrás da Jade? Lorenzo, sim ou não? Vixe. É. Honrar pai e mãe não trata só de dar presente. Não é, Júlia? Trata de obedecer. Honrar pai e mãe trata de você respeitar. Ele deu uma olhada para a mãe dele. E deu uma olhada para a mãe dele. Fala de você respeitar. Ele diz assim, ó. Eita, a casa caiu para mim, mãe. Te desrespeitei. Nós precisamos aprender a honrar nosso pai e nossa mãe. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Tá todo mundo com o pastor? Aleluia. Vamos lá. Vamos lá que a palavra está decolando. Calma aí. Então nós temos que aprender a honrar o pai e a mãe. Por que há uma grande dificuldade de nós vivermos essa palavra? Honrar pai e mãe. Por causa do egoísmo. Por causa da arrogância, da soberba. Porque nós queremos manter tradições ao invés de manter a palavra de Deus ardendo em nós. Então, meu irmão, deixe de lado todas as tradições que te atrapalham, ou toda religiosidade que te atrapalha de honrar teu pai e a tua mãe. Quantas pessoas estão dentro da igreja e guardam mágoa e ressentimento de pai e mãe? Pastor, é verdade? É verdade. É a pura verdade. Quantas pessoas louvam, mas ainda tem um coração amargurado contra seu pai e a sua mãe? E quantas pessoas que hoje não tem o pai e não tem a mãe, ou não tem a mãe, ou não tem só o pai,
mas que fariam de tudo para ter ela ou ele aqui hoje e poder honrá-los. Você tem orado pela sua mãe, pelo seu pai? Você tem sido servo pela sua mãe, pelo seu pai? Você tem sido uma pessoa, um filho, que é pronto para servir a sua mãe nos piores momentos e nos melhores momentos? Tanto em momentos de dificuldade, quanto em momentos de bonança? Será que nós estamos preparados para honrar? É tremendo que nós olhamos o salmista declarando: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está falando de preparar uma mesa perante os seus inimigos. Imagine você preparando uma mesa perante a pessoa que você ama, que te gerou, que colocou você sobre essa terra. Você não sabe quantas noites sua mãe já perdeu orando por você, ou preocupada com você. Quantas vezes ela te levou para o hospital, você pitoquinho, e você nem sabe disso. Às vezes com dinheiro de passagem contado, levou e trouxe você para o hospital. Quantas lutas, quantas dificuldades. Quantas vezes a mãe já deixou e o pai já deixou de comprar um calçado para ele, para comprar para o filho, e ele fica sem. Quantas vezes o pai ou a mãe já teve que comprar para todo mundo e ele era o último. Às vezes a gente até vive isso lá em casa, a gente compra tudo e aí eles ficam: pai, agora é você, mãe, agora é você, pai, agora é você. A gente: calma, primeiro vocês. E nós temos que aprender a honrar essa graça de Deus, que é o pai e a mãe. Honre enquanto há tempo de você viver a verdadeira palavra de Deus. Quantas vezes nós olhamos filhos debruçados em caixões, desesperados, porque agora ali acabou, foi o ponto final. Não dá mais tempo, não dá tempo de honrar, não dá tempo. Ei, preste atenção uma coisa: um dia você não terá o seu pai mais. Um dia você não terá a sua mãe mais. Pastor, mas ele é assim para mim, ela é assim para mim, ela é assado. Meu irmão, você não sabe como foi a infância dele. Você não sabe como foi a criação dela. Então aprenda a honrar, independente do que ele lhe fez. Seja canal de bênção. É isso que Jesus estava falando para aqueles fariseus. Vocês estão vivendo por aparência. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Nós estamos vivendo um tempo do a mais, a menos. Ah, mas eles fizeram isso. Ah, mas ele me deu uma surra. Ah, mas ele me pôs de castigo. Não interessa. A palavra de Deus está falando conosco que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Enquanto ainda há tempo, você vai prestar conta com Deus de todas as suas atitudes para com seu pai e sua mãe. Tem gente que perde a morte do pai e a morte da mãe. Queria que você morresse. Tem filhos que têm a capacidade de amaldiçoar o pai e a mãe. Honrar é ser diferente. Honrar é você dar o seu melhor. Eu me lembro que quando a gente veio morar logo aqui na Cubica, né? Logo no começo que a gente mudou de lá de baixo para cá, minha mãe recebeu o PIS dela. O PIS, né? Era num sábado, 8 horas da manhã. Ela chegou lá, ela me chama assim: Gels. Minha mãe me chama assim. E aí ela falou assim: Gels, Davi era uma pulguinha, pequenininho. O Jonathan, ela foi lá, pegou o PIS dela, o dinheirinho do PIS dela, foi lá, fez uma comprinha de café da manhã, comprou as coisas do almoço. Eu falei: mãe, a senhora tá maluca? Não pode não, mãe, sim. Deixa o seu dinheiro aí. Eu brigando com ela, ela falou: filho, fica tranquilo. Aí sentou lá na cama, balançando os pezinhos assim. Aí eu fiquei observando, falei: caramba. Minha mãe pegou o ônibus, saiu lá de São Paulo, pegou 2 ônibus, veio até aqui, não pediu Uber, pegou o ônibus, esperou no ponto. Tava um frio. Ela comprou tudo. Ela não abriu um ar para reclamar de nada. Só honrou nós. Me constrangeu. Pegou a Jéssica, pega a pastora assim, leva ela. O que você está precisando? É uma roupa? É uma calça? Vamos lá comprar?
abençoando as nossas vidas. E todas as vezes que minha mãe precisar, você acha que eu vou me negar a honrar a minha mãe? A pessoa que trabalhava por R$400 para poder manter a nossa casa com limpeza, ela ainda trabalha até hoje nas casinhas lá do hospital Joyce. Qual hospital você trabalha lá? Beneficência portuguesa. Isso, ela limpa as casinhas lá do Beneficência. Hoje ela me falou, filha, eu vou ter que tirar todas essas cadeiras aqui, essas cadeiras, mostrou um carro. Falei, mãe, vai dar tempo de fazer tudo isso? 6 horas da manhã ela mandou o vídeo. E ela lá, encerando. 3h20 ela já está indo por ponta. Honre, meu irmão, quanto você ainda pode honrar. O nosso problema é que a gente vai viver na vida como se isso fosse uma coisa para se deixar de lado, né? A Viviane tem um pastor, só tem um pastor agora, honre a vida dele. Eu vou honrar meu pai, eu vou honrar minha mãe, eu vou poder curtir o povo. Sirva ela, aprenda a servir. Já quer um café da manhã, pastor. Já quer tá certo, tá certinho. E o pai e a mãe que me ouvem no vídeo, pode pedir um café da manhã pro seu filho. Nós temos que estar preparados para honrar pai e mãe. Viver isso na palavra de Deus. A gente vive, irmãos, um turbilhão a milhão, né? Trabalho, faculdade, estudo, curso, isso, aquilo, outro, academia, né? A gente está correndo atrás de tudo, mas a gente não para. Peraí, é necessário honrar o meu pai e a minha mãe. Eu preciso honrá-los. Eu preciso cuidar deles. O que você está precisando, pai? Ô pai, eu passei aqui só para ver o senhor, só para te dar um abraço. Ô filho, tá bom, te amo. Pronto, vai embora. Nós temos que aprender isso, igreja. Nós temos que viver uma geração que honra pai e mãe. Porque é o que Jesus bateu de frente com aqueles fariseus. E a gente está cansado desse evangelho por aparência, né? A pessoa fala em línguas dentro da igreja, a pessoa abraça o irmão, a pessoa é aquele cristão fervoroso na fé, pentecostal, mas as suas atitudes são totalmente frias. E nós devemos aprender a honrar. Nós devemos aprender a viver isso da palavra. Então tenha cuidado, meu irmão. Eu nunca recebi um áudio da minha mãe, a não ser que ela fale assim: como que está os meninos e como que está a Jéssica. Ela sempre tratou a pastora como uma filha. Sempre. Mas teve uma época que elas não bicavam muito assim, né? É minha mãe que não bicava muito com ela, né? Roubou o bebê dela. Roubou meu bombom. E eu sou o mais velho. Mas é o que ela mais, assim, meu tchucu-tchucu, né? Bebezinho da mamãe. É. Eu sento lá, chego lá na casa dela, sento lá, já entra a xícara desse lado de café. Quando eu tô acabando o café, ela fala: quer um doce, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Fazer o quê, né? É mamãe. Eu fico igual o Kaique do lado da mamãe. Faz isso. A gente precisa aprender a prestar atenção nesses detalhes e viver essa essência da palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aprenda a honrar. Aprenda a ser um filho mais simples. Às vezes, a gente vai para muitos lugares. E às vezes, eu vejo que tem mães que estão desesperadas para que seu filho vá lá na casa dela para fazer uma visita para ela. Olha para isso. E o filho não vai lá nenhuma vez. Ou quando passa correndo. Mal fala com a mãe. Ou quando vai ver a mãe, vai ver só porque precisa de alguma coisa. Nós não devemos ter esse real interesse. Isso dói, meu irmão. E isso quem vai sofrer é você mesmo.
E às vezes a gente, como filho, eu às vezes observo a atitude de alguns filhos que só agem por interesse. Ele não sabe o tesouro que ele está perdendo. De parar um pouquinho, em vez dele só sugar da sua mãe, ele honrar ela. O tempo de tirar era quando a gente não tinha capacidade de andar com as nossas próprias pernas para ir trabalhar e vir. Agora que você já é adulto, já é dono do seu próprio nariz, meu irmão, você tem capacidade de correr atrás das suas coisas. Na verdade, você precisa aprender, a pelo menos quando você receber o teu salário, falar, não, isso aqui é para honrar minha mãe, isso aqui é para honrar o meu pai. Você parar esse valor aqui, vou ir lá, nem que eu tome um café com ele, café com ela, mas isso aqui é para eu honrar. Toma um perfume, mãe, toma um perfume, pai. Sei lá, meu irmão. Você é adulto, quando tua mãe e teu pai vão falar com você, você você retruca. Porque você se acha de que viveu tudo, que sabe de tudo. Filho turrão. Uma coisa é eu ver o Davi retrucando para mim, outra coisa é eu ver o Jonathan retrucando para mim. Outra coisa é eu ficar retrucando para minha mãe. Sabe o que a palavra de Deus está falando para nós essa noite? Cale a sua boca. Ouça a voz da autoridade, que é seu pai e a sua mãe. Olha para o seu irmão e fale, cale a sua boca. Fala para ele aí. Cale a sua boca. Tenha medo não, irmão. Tenha medo não. Olha para ele aí e fala assim, cala a sua... Você não pode olhar para o pastor não, velho. Não, olha para a Júlia. Senão é B.O., hein? Senão é isso, para a Júlia. Olha para o seu irmão e fala assim, cale a sua boca. Olha para ele assim, respeita a sua mãe e seu pai. Seu cabra. Aleluia. Jesus fala assim, né? No versículo 6. Esses não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus. Quando você deixa de cumprir essa palavra de honrar pai e mãe, você está invalidando a palavra de Deus na sua vida. Ela está sendo tirada da sua vida. Não adianta, mas é que eu prego, mas é que eu louvo, mas é que eu conheço. Está tudo sendo inválido. Porque deixamos de cumprir. Aí ele diz assim, por causa da tradição de vocês, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de... Amém? O que adianta eu vir na igreja, louvar bem, como nós fez aqui, levantar a mão, né? Às vezes fica com a mão tão levantada que vira a orelha do cachorrinho, ela faz, né? Depois, encolhe, aí um pouco você, abaixa. Porque a pastora manda levantar e esquece de mandar nós abaixar, mas fica lá, né? Vai pra glória, já puxa, já, né? Levanta a mão, irmão! Aí nós levanta a mão, louva, dá glória a Deus. Teve isso aqui sim, hoje, sim ou não? Sim. Teve. Todo o movimento teve, né? Teve gente que chorou, teve um que já estava abraçando o anjo aqui, né? Cada um estava no seu mover e foi maravilhoso, né? Mas o que adianta a gente louvar com os lábios e o coração está longe de Deus? Não iremos chegar a lugar nenhum. Mas como isso, pastor? Quer uma prova maior? Quem aqui lembra de José? Que foi vendido, enganado, traído pelos seus próprios irmãos. Alguém sabe o nome do primeiro filho de José? Alguém lembra do nome do primeiro filho de José? José dá o primeiro nome do seu filho. A tradução do nome do seu filho é tenho me esquecido. Isso tenho me esquecido. Manassés, isso assim eu tenho me esquecido. Porque José não levou
tudo que ele viveu com a sua família para o seu coração. E nós temos levado, às vezes, coisas que nós vivemos para o nosso coração. Porque nós louvamos com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Olha toda a volta da história de José. Foi traído, foi vendido, virou escravo, prisioneiro. E daqui a pouco ele vira o quê? Governador. Amém? Amém. Quando José vê o seu pai, sua mãe, seus irmãos prostrando diante dele, ele mandou prender e mandou jogar eles na cisterna? Não. Sabe por quê? Porque ele louvava com os lábios, mas o seu coração estava próximo de Deus. Aleluia, Jesus. E às vezes isso vai acontecer, vão trair, vão enganar você. Mas aonde vai estar o teu coração? No Senhor? Ou nas tradições? Ou na aparência? A preocupação de Deus não é manter um personagem. A preocupação de Deus é desconfigurar tudo aquilo que nós achamos que somos, e que eu sou, e que eu quero, e que eu posso, para aquilo que Ele é. Para honrar o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Você imagina o apóstolo Paulo pregando para homens que o prenderam. Você imagina Paulo ministrando a palavra de Deus para os homens que prenderam ele. Você imagina ele lá na Grécia falando da palavra de Deus, o grego fluentemente, para aqueles homens, para que eles pudessem entender a respeito de sua conversão. E ele não poderia ser preso, porque era um cidadão romano. Porém, ele passou por todo o processo. Porque ele falava, louvava com os seus lábios, o seu coração estava próximo de Deus. Você imagina ele sendo preso, junto com Silas, sendo açoitados, e eles louvando. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Isso significa que o coração deles estava próximo de Deus. Todas as vezes que o seu coração está próximo de Deus, há um terremoto do Senhor que vai acontecer no local onde você estiver. Terremoto a gente vai falar, tá tudo certinho. Não, Deus vai dá uma chacoalhada, coloca um negócio que a gente acha que tá bom ali, ele coloca no lugar certo, porque a vontade dele é o querer dele, é o operar dele, porque ele é quem opera em nós, tanto o seu querer quanto o seu efetuar. Nós precisamos compreender isso. Os nossos lábios não precisam atingir a melhor nota, a melhor voz. Nós nos preocupamos na melhor aparência, na melhor nota que iremos atingir. Mas o que eu quero, meu irmão, e eu não estou criticando quem louva, longe de mim isso, porque eu ensinei vocês a louvar, eu tenho consciência disso. Mas eu estou falando para vocês que a preocupação nossa tem que ser em atingir algo que agrade a Deus. Aleluia. Já nós iremos participar da mesa da ceia. O que é isso? É um boteco? Que eu vou tomar uma dose, eu vou embora, eu vou continuar com as mesmas mazelas? Não! É a casa do Senhor. Nós precisamos ter a consciência que precisamos mudar, precisamos ser transformados. Porque quando ele fala dos lábios, os lábios louvam com os lábios, mas o coração está longe, ele fala que do coração procede toda a maldade. Aí ele fala aqui, né? Mas o que sai da sua boca vem do coração. É isso que contamina a pessoa. Porque o coração procede maus pensamentos, homicidas, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Às vezes o nosso coração está cheio disso, cheio de maldade, cheio de imoralidade. Você está apto para servir a Deus, meu irmão? Você vai ser provado para ser aprovado por Deus.
mas eu quero ser um verdadeiro cristão. Você quer ser um verdadeiro cristão? Então você vai aprender a limpar o seu coração. Jesus estava falando, meu irmão, o que contamina não é o que entra, não. Porque o que entra vai sair. E vai ser levado embora. Vai para a cisterna lá. Já era, acabou. Agora o que sai, uma palavra maldada, quantas pessoas estão dentro da igreja que tem uma língua tão afiada para amaldiçoar o irmão, o próximo. Não é verdade? Não é? Irmã Marcele, eu odeio ela. Deus abençoe, mas eu odeio ela. Odeio. Não, Senhor, eu gosto dela. Não, estou gostando da irmã Marcele. Quantas pessoas estão dentro da igreja e são capazes de liberarem palavras para amaldiçoar o seu próximo? E nós precisamos ser curados nisso. Nós precisamos abrir na nossa boca para abençoar. Porque o cuidado que nós temos que ter é o que vai contaminar. Não é o que entra, meu irmão, é só o que sai. Chega de mantermos um personagem cristão, um super-herói cristão. Nós temos que ser transparentes para com Deus e viver na sua melhor essência. O evangelho é muito simples. Você tem liberdade de ir. Nós temos liberdade de ir na praia, sim ou não? Sim. Mas tem que ser de terno e gravata, senão... Não, você tem liberdade de ir na praia. A mulher de Deus, ela tem como ser bonita sem ser vulgar, sim ou não? Sim. Sim. Então nós precisamos avaliar o nosso jeito. Saber que nós temos a liberdade de jogar bola, de brincar, de dar risada. Mas a gente precisa ser tratado nisso. Essa é uma área que precisamos ser muito tratados. A gente vai só vivendo e pula essa fase da nossa vida. Não, isso aqui eu não preciso mudar. Não, precisamos mudar, sim, Senhor. Precisamos pedir para Deus transformar as nossas vidas. Ele te conhece como ninguém está te vendo, meu irmão. Às vezes você está próximo do teu esposo ou da tua esposa e nem ele ou ela te conhece tanto quanto você está sozinho. Então você precisa tomar cuidado, pedir perdão para Deus, fazer uma nova aliança com o Senhor, pedir para que Deus venha curar a sua vida. Tem gente que tem andado dentro da igreja com ódio um do outro. Tem pessoas que não suportam olhar para a cara da pastora, não precisam nem ouvir a voz dela. Como que é o seu nome, pastor? Esqueceu? Tu mesmo, calma aí. Isso. Eduardo. Ai, eu não gostei nem que ela falou Eduardo. Não gostei da voz dela. Não gosto dessa menina, não. Vai, volta lá para o açúcar também. Sai daqui, doida. A gente começa e queremos morar no céu. Ô meu irmão, o céu não é igual pegar um avião para ir para um outro lugar. Não é não. Não vai ter uma poltroninha com o teu nome não, escrito lá. Aqui só senta o clube do Bolinha. Diaconisa Selma, Diaconisa Rosana. Só as irmãs vai sentar aqui. Você acha que Jesus vai fazer essa doideira? Não. Primeiro que vai atrapalhar o louvor dele. Que elas vão começar, menina, oxi, e tu? E não sei o quê. Silvia, Selma, Rosana, vocês não viram elas fazendo a feijoada da igreja como que é a parada? Coloca sal, põe sal, tira sal. Menina, é doida? Você acha que Jesus vai fazer essa doideira? Não. O céu não é exclusivo para quem... só os meus amiguinhos, só o meu clubinho. Não, meu irmão. O céu é para todos que querem ser mudados, tratados. Deixa Deus trabalhar. Amém? Amém. Avalie a tua vida. Veja se você está mais apegado às tradições do que à palavra de Deus. Porque o que transforma e o que liberta é a palavra do Senhor. Esteja rápido, meu irmão. Vamos parar de hipocrisia dentro da casa do Senhor. E vamos ser diferentes. A obrigação de você mudar não é do pastor, não. E talvez não é do teu esposo ou da tua esposa, não. É sua. É responsabilidade sua. Ser uma nova criatura. Buscar uma melhoria em Deus. Tira essa mágoa do teu coração. Isso está te atrapalhando. Tira esse ressentimento. Tira esse pecado, dá um basta nele, fala, não, aqui na minha vida você não tem mais legalidade, eu quero dar um basta.
Peça para Deus te transformar, mudar o seu coração. Para que você viva coisas novas com o Senhor. Para que o Evangelho seja leve para você. Aprenda a honrar, viu, Duda? Prepara aí um banquete para sua mãe. Aprenda a honrar ela. Não deixe sua mãe passar uma pilha de roupa sozinha, não. Falei, sai daqui. Aqui a do dia está no controle. Deixa que tudo eu vou passar. Eu passo até o sofá, o cachorro, né? Aprenda a honrar. Uma vez eu falei nós estávamos num local, num sítio, aí o irmão Marquinhos estava conosco, e ele, a minha sogra, não sei o que, e eu do lado, e ele me chamou e tal, estava eu, a irmã Débora, ele, o pessoal, e eu peguei e falei assim, olha, varão, eu faria de tudo para ter minha sogra hoje, e eu não tenho, e eu sei que a sua sogra te ajuda muito. Então, ele ficou quieto na hora, ele falou, poxa, é verdade, né, pastor? Acabou, meu irmão. Aprenda a honrar as pessoas. Aprenda a honrar. Leve essa palavra hoje no teu coração. Seja diferente. Viva o Evangelho verdadeiro, puro, genuíno. O maior Pentecoste que pode cair é dentro da nossa casa. Ele tem que começar a cair dentro da nossa casa. Viva bem com a tua esposa. Se tem algumas coisinhas que estão em aberto, não. Filha, é o seguinte, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Ó, vacilei nisso, reconheço, peço perdão. Aí ela do outro lado. Também, não, reconheça os erros um do outro. Libere perdão. Deus derrama a sua bênção. Você acha que eu nunca vivi isso casado com a pastora, não? Da gente ir para a igreja, um bravo com o outro, e um querer se acertar? Você sabe onde isso nos levou? Só perca de tempo, de termos comunhão um com o outro. Dela poder me dar um cheiro, de eu poder dar um cheiro nela. Sabe o que nós aprendemos? Que se tem alguma coisa que tem que ser acertado, a gente só alinha o momento certo, mas a gente chega, senta, olha um pro outro e fala, cara, me perdoa, e acabou. A gente vive bem melhor assim. Vive bem melhor assim. Então, em nome de Jesus, não leve para casa não, meu irmão. Se tem alguma coisa, acerte com o seu cônjuge. Acerte, abençoe ele, abençoe ela. Seja um casal leve na presença do Senhor. Tenha leveza. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia.